Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta quinta-feira. Alexandre de Moraes diz que quem não aceita a democracia deve ser tratado como criminoso. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, vai ao Palácio do Planalto e recebe um aperto de mão do presidente Bolsonaro. Vice-presidente eleito propõe uma PEC para garantir auxílio de R$600 mensais. Decisão do Supremo sobre despejos e desocupações preocupa os brasileiros. Mais prazo. Ministro Alexandre de Moraes deu 2 dias para que a Polícia Rodoviária Federal informe as multas que fez nos protestos pelo Brasil. A política estadual, a política nacional, os destaques do cotidiano brasileiro. O Cidade em Revista está no seu rádio, seu tablet, seu celular, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br.
Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Rádio Camisa 10 Maxi Música, 24 horas no ar. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, tudo em paz com vocês, tudo bem?
Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora aquelas reflexões, aquele bate-papo sobre os acontecimentos mais importantes das últimas horas. Agradecendo a audiência das pessoas que nos acompanham pelas várias plataformas digitais, pessoas de perto, pessoas da distância, amigos e amigas que dedicam um pouco do seu tempo a participar dessa reunião diária, de segunda a sexta, onde a gente pensa o Brasil, pensa o estado em que moramos, pensa a cidade em que vivemos. Para início desse bate-papo, a resposta a um ouvinte que me manda aqui um questionamento sobre rádio na internet. Ele disse que um amigo seu tem uma rádio na internet, como essa nossa aqui, e que quando ele vai ver os ouvintes que estão conectados, que estão acompanhando pelo mundo afora, alguns deles aparecem com a localização indefinida, não disponível. Aí ele me pergunta por que isso acontece. Aí eu não sei, eu sinceramente não tenho como explicar, coisas da tecnologia, porque tem a questão do zoneamento da área branca, da internet, das operadoras de telefonia celular. Muitas vezes aqui já ocorreu de um amigo de Lagoa Seca, por exemplo, está me ouvindo e aparece como Campina Grande. Outras vezes alguém de Alagoa Nova na audiência aparece como Lagoa Seca. Aí é do sistema dessas operadoras de telefonia que não adianta a gente ficar discutindo, porque a explicação talvez possa ser dada pelos engenheiros dessas operadoras, os homens que entendem de tecnologia da informação. Eu sei que a cidade aparece, ou a cidade mais próxima, a região e o país. E no mapa do Brasil aparece na realidade o mapa mundi, mapa do mundo. E nesse mapa do mundo você vai vendo as bolinhas onde tem ouvintes conectados naquele instante. Por exemplo, agora nós temos aqui, no caso da Rádio Camisa 10, ouvintes em todas as regiões do Brasil, nas 5 regiões. O que é muito legal, né? Vejo Paraná tem Pato Branco e Curitiba, e Rio Grande do Sul aparece nesse instante com Porto Alegre, Farroupilha, Novo Hamburgo e Canela. São cidades gaúchas que aparecem no meu mapa, no painel que o Google e o próprio sistema de servidor da internet fica em tempo real enviando para quem faz esse tipo de trabalho. Amigos e amigas, eu sinceramente espero que a calma tenha chegado nos corações de todos aqueles que me acompanham, porque eleição, minha gente, campanha eleitoral, eleição, votação, ocorre nas nossas mentes, nas nossas cabeças, nos nossos corações, algo parecido com quando nós estamos assistindo a um jogo de futebol com o nosso time contra um outro que muitas vezes do qual não gostamos e com o qual não simpatizamos. Você sabe que vai ter um clássico no domingo, 13 Campinense, Sport Náutico, Sport Santa Cruz, Flamengo e Fluminense, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos. Aí fica você naquela expectativa para que na quarta à noite ou no domingo o seu time vença. É um clássico, é difícil, tal, mas ninguém vai para um estádio de futebol torcendo para o seu time perder. Eu desconheço alguém que faça isso. Todo mundo vai para o campo, como a gente diz, para ver o seu time vencer. Na esperança da vitória, na esperança da conquista do título, na esperança de que o árbitro não puxe para um lado ou para o outro. Não é assim? E às vezes ocorre diferente daquilo que a gente pensa. Quantas vezes nós não ficamos, nós que gostamos de futebol, por exemplo, uma semana inteira depois do jogo, comentando aquele lance onde foi pênalti e o árbitro não deu, o árbitro é ladrão, o árbitro roubou, xinga a mãe do árbitro, diz o diabo, filho dessa, filho daquela. Não é assim? Desse jeito. Então, na política ocorre algo semelhante, algo parecido. Nessa reta final aí da campanha eleitoral,
o Fla-Flu era Lula e Bolsonaro. Você aí decide quem era Flamengo e quem era Fluminense. Clássico. Foi decidido por 2 milhões de votos, menos de 2 milhões, no universo de 156 milhões de eleitores. 60 milhões para um lado, 58 milhões para o outro. Meu amigo Lídio Meira, minha amiga Fefé Cavalcante. Então, foi um clássico, um autêntico clássico na política. E só um poderia vencer. Não tem 2 ganhadores. No futebol ainda dá um empate. Na política não há empate. Se houver empate, o mais velho leva. E se tivesse dado empate, no caso em tela, o presidente eleito seria Lula por ser mais velho, 10, 11 anos do que Bolsonaro. Então é natural que quem perdeu não fique conformado, ainda mais com esse clima de instabilidade que foi instalado no Brasil com decisões judiciais visivelmente favoráveis ao candidato Lula. Ninguém é bobo, ninguém é trouxa para não ter percebido isso. Agora, Bolsonaro, eu vou usar uma expressão dita hoje de manhã por um eleitor e por um amigo ouvinte que me mandou a mensagem, eu nem ia usar essa expressão, mas eu vou usar a expressão dele, que não é necessariamente minha, palavras escritas por ele. Ele botou assim: Paulo Roberto, Bolsonaro cavou a sua própria cova. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Bolsonaro não soube articular. Teve tudo na mão para articular, tudo. E algo mais, mesmo com decisões judiciais adversas, mesmo com não veiculação de algumas posições no rádio, essas coisas todas que a gente vem acompanhando aí ao longo do tempo. Mas estava com a caneta de presidente da República durante a campanha, está com ela ainda na mão, e não soube usar. Ah, mas deu auxílio para o caminhoneiro, para o taxista, aumentou... Sim, mas tinha mais coisa para fazer. E ele não fez, talvez por ter aquele jeitão de não escutar ninguém, de não ouvir ninguém da equipe política, dos senadores, dos deputados. Presidente, faça isso aqui, a gente tem que ir ali. Ah, vou onde eu quero. Pronto. Perdeu pelos seus erros. Porque a eleição foi apertada. Ninguém é bobo para não saber. 60 a 58. Não é? 52 pontos a 40 e 51 a 49. 52 a 50. 2 pontos percentuais. A diferença poderia ter sido melhor, por exemplo, em Minas Gerais? Poderia. Se ele não tivesse ido a Minas 8 vezes, como foi no segundo turno, numa delas se reunir com mais de 150 prefeitos, reunidos pelo governador Romeu Zema, e um prefeito deu entrevista dizendo, eu assisti, eu acompanhei, dizendo que Bolsonaro chegou lá, tomou um café com eles e foi embora. E prefeito, quando vai se encontrar com o governador ou com o presidente da República, cada um leva um envelopinho. O Maranhão falava muito dos famosos envelopes amarelos. Quando você vira um político chegando num lugar, para uma reunião com aquele envelopinho amarelo debaixo do braço, pode esperar que ali vai um monte de pedido, um monte de fotocópia de dados, de CPF, para pedir emprego para fulano, para beltano, para cicrano. E esse povo todo deve ter ido levando pedidos, levando pleitos, levando reivindicações. Bolsonaro tomou um cafezinho, segundo esse prefeito, apertou a mão de uns 5 ou 6 e foi embora. Os caras disseram, cadê? Não, o homem é assim, o homem não libera nada. Aí os caras não se empenharam na campanha. A diferença em Minas caiu muito do primeiro para o segundo turno, mas Lula acabou vencendo. E vejam que a campanha teve algumas coisas, alguns tabus que foram mantidos. Um deles, quem vence em Minas vence a eleição. Lembrem-se que nós dissemos aqui, desde Getúlio Vargas para cá, todas as vezes que houve uma eleição presidencial, quem venceu em Minas venceu a eleição. Outra coisa que também se confirmou, quem vence no primeiro turno vence no segundo. Nunca houve uma virada. Ou seja, Lula venceu no primeiro turno e venceu no segundo. O único tabu, a única barreira que foi derrubada foi aquela de que Bolsonaro entra para a história como sendo o único presidente, desde a chamada redemocratização para cá, que não consegue se reeleger. Fernando Henrique conseguiu. Hein? Lula conseguiu. Até titia Dilma conseguiu e Bolsonaro não conseguiu. Não soube fazer, não soube articular.
Aí vem um questionamento que eu sei que você aí está pensando e vai mandar mensagem para mim, Iremar, meu amigo Ivandro e tantos outros que gostam de mandar mensagem. Mas foi roubado. Sim, foi roubado como? Você pode pensar que houve furto, que houve sabotagem, que houve maruagem, que houve cambalacho, que houve sacanagem nas urnas e tal. Agora, como é que vai provar isso? Como é que vai provar isso? Não tem como provar. E você dizer que aconteceu uma coisa sem provar é a mesma coisa que não dizer. E ainda pode ser punido pelo que disse, uma vez que falou e não provou. Há suspeitas? Há. Mas como é que vai provar? Vai ficar sempre essa dúvida no ar. O fato é que pelo resultado oficial, Lula ganhou. E se ganhou, não tem outro caminho. Vai assumir. Ah, mas vamos para frente do quartel, vamos para frente. Não vai resolver. Uma hora vai cansar. Eu entendo que o presidente entrou em banzo. Sabe o que é banzo, né? Entrou em banzo. Fica aquele clima de depressão. Deve ter brigado com a mulher, com os filhos, com os assessores, do domingo para segunda, para terça. O mundo se acabando, pegando fogo, as estradas bloqueadas e Bolsonaro de banzo. Até que chegou uma hora que ele teve que sair da toca para dizer que era aquilo e vai fazer o quê? Ainda fez um convite para que os ministros do Supremo fossem lá no Palácio da Alvorada. A presidente Rosa Weber reuniu os que estavam em Brasília. Aí disse, olha, o presidente está chamando para a gente ir lá no Palácio. Vamos fazer aqui uma votação, se vamos ou não vamos. Aí fizeram a votação. Não, a maioria disse, ninguém é doido não, ninguém vai não. Se ele quiser que venha aqui. Aí a presidente ligou para ele, para Bolsonaro, a presidente Rosa Weber, a ministra. Aí disse, presidente, o pessoal não vai não. Se o senhor quiser vir aqui, venha. A gente lhe espera. Aí Bolsonaro acabou indo para lá. Levou Paulo Guedes, conversou cerca de 1 hora lá com o ministro e tal. Perdeu. Perdeu a eleição. Ah, mas o Alexandre de Moraes sacaneou. Como é que você prova? Quem é que vai dizer que ele sacaneou? Provando, não é só dizer. Não, mas a urna tal, a gente sabe. Sim, mas tem que provar. O homem está lá com o controle do TSE. Bolsonaro também pagou, está pagando, pela sua forma de tratar as pessoas. Porque você tem, minha gente, cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito, isso é normal, a gente sabe. Eu já expliquei para vocês que ouvi isso do então governador do estado, Cássio Cunha Lima. Quando o Cássio era governador, conversando comigo, com o Juarez Amaral, a gente tomando café no domingo de manhã, aí Cássio disse, rapaz, a gente perguntando, né? O Cássio, quando está com a gente, como veneziano e como outros políticos aqui da Paraíba, a gente brinca, entendeu? Conta cachorrada, às vezes putaria também, porque isso é normal quando tem um bocado de homem reunido, é tudo gente igualzinha a mim e a você. Aí Juarez dizia, Cássio, como é que é Lula nas viagens? Disse, rapaz, Lula é bom demais, olha, Lula no avião presidencial não tem frescura, não fica trancado no gabinete, porque tem um gabinete lá no avião, no Airbus. Fernando Henrique ficava lá trancado, todo sisudo, formal, aquele negócio todo. Você tinha que ir com um ajudante de ordens e tal, fechado o gabinete, só abria quando ele queria. E Lula não, Lula é na cachorrada. Isso Castro contando a gente, né? Na cachorrada no sentido de dizer que não tinha formalidade. Não, a gente foi para a Europa, rapaz, no caminho todinho atravessando o oceano. E Lula tomando cachaça com a gente. Ei, Cássio, vem pra cá, bora tomar bora. Cadê aquela cachaça lá da Paraíba? Trouxe, professor Uba trouxe, tá aqui, bota aqui uma. Ele mesmo botava, espremia o limão. O estilo dele. Então Bolsonaro também tem o seu estilo. E o estilo dele é de sisudo, entendeu? Às vezes grosso, às vezes carrancudo, estilão militar, né? Formado na caserna, na academia militar, essa coisa toda, pagou por isso. Se ele tivesse um outro estilo, esse povo todo vivia do palácio para lá, do palácio para cá. Não é assim? Não tem presidente que leva dupla sertaneja para tocar de noite no Palácio da Alvorada? Chama uma turma aí para assistir um filme aqui, vamos lá. Tem essas coisas e pagou. Eu já falei para vocês, Araújo Neto está me dizendo aqui, lembre que em nível estadual, Cássio ganhou o primeiro turno de Ricardo Coutinho e perdeu no segundo. Não, estou falando de eleição presidencial, Araújo. A análise aqui é da eleição presidencial. Então, veja só, as pessoas às vezes querem mudar o estilo. Não conseguem. Não conseguem. Então, eu comparo assim determinadas atitudes do ainda presidente Jair Bolsonaro com
atitudes tomadas pelo ex-governador Ricardo Coutinho, quando estava no poder. Certa vez eu conversei com uma autoridade aqui da Paraíba, que eu me reservo ao direito de não revelar o nome, porque essas pessoas, a história a gente conta um dia, quando há o momento exato e quando existe a oportunidade. Ricardo era o governador, ainda no primeiro mandato, e eu fui entrevistar uma outra autoridade aqui do estado. E quando terminou a entrevista, a autoridade olhou assim para mim e disse, fora do ar já, disse: quando esse governador deixar palácio, a gente pega ele, desse jeito. Eu disse: mas pega por quê? Não, o cara cortou o duodécimo aí da gente, mexeu com o EPB, mexeu com a Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, tal. Diminuiu o dinheiro de todo mundo. E o que é que Ricardo dizia? Ricardo dizia: diminuir e tudo está funcionando. Ou seja, esse povo recebia dinheiro demais. Era dinheiro que podia ser destinado para obra, para outras coisas, para educação e tal. Aí o pessoal, quando ele saiu, né, ele foi governador em 2 mandatos, quando ele terminou o segundo mandato, pegaram. Vocês sabem a história, a situação que Ricardo viveu, foi preso, está respondendo a um monte de processo e tal. Tudo isso dizem que em parte tem procedência e em parte é vingança do ser humano. Temem os bolsonaristas, os mais próximos ao atual presidente, os filhos, os ministros mais chegados, as pessoas da intimidade dele, que com Bolsonaro aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui com o Ricardo Coutinho. Na hora em que ele sair, dezenas, para não dizer centenas de processos, e aí ele perde o foro privilegiado. Qualquer juiz pode empurrar a caneta, sendo federal ou estadual, e despejar processo, e aí Bolsonaro vai viver um inferno, sem o foro privilegiado, porque há quem diga que a ideia é botá-lo na cadeia, se houver motivo para isso, e se houver decisões judiciais para isso, e pelo jeito vai haver, para que fique empatado com Lula. Lula ficou 580 dias, dizem que o projeto é para deixá-lo mais tempo ainda na cadeia. Não sei. É apenas a análise que a gente faz nesse momento. Para dizer também, fazendo minhas as palavras do atual vice-presidente general Hamilton Mourão, ele deu uma entrevista de ontem para hoje, dizendo que, olha só, um general da reserva do Exército Brasileiro, eleito senador pelo Rio Grande do Sul e atualmente vice-presidente da República. O que foi que ele disse? Que o tempo do povo ir para a rua, ir para a frente dos quartéis e fazer qualquer tipo de manifestação foi lá atrás, não é agora não. Aí o repórter perguntou: general, vice-presidente, e que momento era esse? Quando Luiz Edson Fachin, o ministro do Supremo, tirou Lula da cadeia e disse que ele podia ser candidato, anulou todos os processos. Ali era para o povo ter ido para a rua protestar, porque se tivesse protestado, a justiça tinha voltado atrás. Agora não adianta mais. Foi isso que ele disse. Então, o próprio Bolsonaro hoje foi cumprimentar, apertar a mão de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, vice-presidente de Lula. E aí? Você vai ficar na rua batendo panela, na frente dos quartéis, na estrada, levando porrada da polícia, farejando gás lacrimogênio, respirando gás de pimenta, levando jato d'água ou cacetete da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Militar ou da Polícia Federal? Vai, topa. Se o próprio pessoal da cúpula do governo já aceitou, já passou o banzo, já assimilou a derrota, é você quem vai ficar parando a estrada? Resolve o quê? Todos os eleitores de Bolsonaro, imagino eu, condenavam quando o MST parava a estrada, bloqueava a estrada. Eu, inclusive, não concordo com esse tipo de protesto de parar a estrada. Aí agora vão fazer a mesma coisa, caminhoneiros? Não resolve o quê? Caminhoneiro quer protestar, é porque não há união dessas classes, dessas categorias profissionais. Quer protestar? Pare o caminhão em casa, na sua garagem. Pronto, não tendo caminhão para rodar, para transportar nada, para o Brasil. Mas quem quiser trafegar para lá e para cá, a estrada vai estar livre. Agora, faltando caminhão, não chega fruta, não chega verdura, não chega carne, arroz, feijão, banana, chega nada. Agora, parar a estrada, não. Aí eu sou contra. Do jeito que sou contra também, se agora, a partir de janeiro, no governo de Lula, o MST inventado e parar a estrada de novo. Tem que mandar, do jeito que mandou agora. E aí é claro que a população brasileira vai estar atenta. Se botou a polícia para tirar bloqueio de estrada agora de bolsonarista, e aparecer algum lulista para fazer a mesma coisa, tem que arriar o pau do mesmo jeito e tirar da estrada.
Ninguém concorda mais com isso. Eu, quando era estudante e vivia na universidade e tal, no comércio, trabalhava no comércio, o pessoal dizia, vamos fazer uma greve na escola. Todo mundo aderindo, quem quer assistir aula? Eu era o primeiro que levantava o braço. Rapaz, você quer assistir aula? Claro que eu quero. Eu estou aqui para assistir aula. Vocês não estão, não? Não, a gente quer protestar. Então tu vai protestar para lá e eu quero assistir minha aula aqui. O problema é que quem queria fazer greve na época, não aceitava que você quisesse assistir aula. Então, que democracia é essa? Democracia é, você quer fazer sua greve? Dane-se, vai fazer a sua greve para lá. Eu não quero, eu quero trabalhar. Aí inventaram aquele negócio chamado piquete, lembra? Piquete era o quê? Fazer greve e ficar na porta da fábrica ou na porta da loja para não deixar quem queria trabalhar. Então não é democracia, é imposição. Democracia é, meu filho, você quer comer esse prato de pirão aqui? Não, eu não gosto. Então eu vou comer porque eu gosto. Como você, eu não como. Eu quero comer picado, outra coisa. Pronto. Você gosta de picado com farinha? E eu gosto sem farinha. Então cada um come aquilo do jeito que gosta. Na política deve ser do mesmo jeito. A grande questão e o grande problema, muitas vezes levantados aqui nesse programa, vocês sabem, é que cada um quer fazer o que gosta, o que acha certo, e não quer que o outro faça. A minha avó dizia, e a minha mãe também, que o nosso direito acaba quando começa do outro. Se todos entendessem isso, o mundo seria melhor para todo mundo, para todas as pessoas, para todas as famílias. O grande problema, os conflitos vêm exatamente de você querer tudo e não querer que o outro tenha nada. Aí vem a dificuldade de convivência e essa coisa toda. Resumo da ópera. Quem está protestando aí pela rua vai cansar, vai chegar a hora de Lula tomar posse, entendeu? Lula foi eleito e vai assumir a presidência da República e você talvez vai responder a processo, porque o ministro disse hoje que quem estiver aí pela rua está cometendo crime, vai ser tratado como criminoso. Quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes. Agora, vamos observar atentamente se a partir de janeiro ele também vai mandar, do mesmo jeito que manda hoje. Olhos e ouvidos e antenas direcionadas para a partir de 1º de janeiro, para ver se Alexandre de Moraes, que vai continuar sendo ministro do Supremo, vai se comportar da mesma forma, da mesma maneira que se comporta ainda hoje. 6h33 agora. Recebo aqui uma mensagem que eu faço questão de registrar para você ver, numa disputa de eleição como essa que tivemos, como as pessoas ficam fora de si. Algumas, é verdade. Quando eu publicava no nosso blog, camisa10.net.br, aquelas pesquisas que eram divulgadas, lembram? No primeiro turno eu botei pesquisas de praticamente todos os institutos. Quando saiu o resultado do primeiro turno da eleição, que aqueles institutos famosos erraram, e erraram feio, Datafolha, IPEC, não sei quem e tal, aí eu resolvi que não ia botar mais pesquisas deles durante o mês de outubro, durante o segundo turno, porque eu não vou dar crédito ao instituto que errou feio, de propósito ou não sei como é que foi, se recebeu dinheiro para fazer aquilo, eu não tenho como dizer. Agora, um instituto que errou, por exemplo, na eleição do estado de São Paulo, por 18 pontos, quando a margem de erro era de 2, aí você queria que eu desse crédito a um negócio desse, mas não dou nunca. Aí eu comecei a publicar no segundo turno o quê? Os institutos que mais tinham se aproximado do resultado do primeiro turno. Atlas, Quest e o Paraná Pesquisas. Meu amigo, olha, vocês não têm ideia de quantas mensagens desaforadas eu recebia quando publicava uma pesquisa do Paraná Pesquisas. Esse instituto, de onde você tirou isso? Esse instituto trabalha para Bolsonaro, trabalha para o partido de Bolsonaro. E eu calado. Aí um dia eu publiquei uma pesquisa do Atlas. Aí o cara disse, de onde danado tiraram esse? Foi de Zé Pinheiro, foi. Não sabe a pessoa que o Atlas é um instituto mundial. Funciona em todos os continentes. Qual é o resultado da eleição, minha gente?
Qual foi o instituto que acertou até a fração no segundo turno? Exatamente o Paraná. O que o povo não queria que eu botasse, porque dizia que estava errado, que a diferença de Lula era 15 pontos, era 10 pontos. Então era melhor ter dado logo a faixa presidencial sem nem ter eleição. Eu entendo isso porque as paixões afloram, as pessoas ficam cegas. Aí hoje eu recebi uma mensagem, está aqui no meu celular, de um amigo ouvindo: Paulo Roberto, desculpe, você tinha razão, o Paraná foi na mosca. Amigo, eu não trabalho nem para Lula e nem para Bolsonaro, nem trabalhei para um e nem trabalhei para o outro. Votei num dos dois, eu não revelo meu voto porque o voto é secreto. Agora, eu não estou um partido no meu trabalho. Vocês, alguns de vocês e essa pessoa durante a campanha gostava quando alguém no rádio tomava partido. Eu sou Lula, como é que ele dizia? Genocida, fascista. Não, a imprensa não é para isso não. A imprensa é para divulgar os fatos. A interpretação do fato é sua. Você interpreta lá o fato. Se o fato for boato, aí você censure quem publicou. Critique, trabalhe contra, denuncie. Agora, se o fato for verdadeiro, meu amigo, vá brigar com quem gerou o fato. Eu sou vacinado contra esse negócio, quero nem saber. Eu já expliquei para vocês, amigos, com a idade em que eu me encontro, passei dos 30, com a modéstia parte, experiência que eu tenho nesse negócio, um sujeito que trabalha desde os 7 anos de idade, como eu, desde 7. Tem gente que diz: comecei a trabalhar com 12, com 11, eu comecei aos 7 anos. A minha vida está resolvida financeiramente, economicamente. Eu não dependo de Lula, de Bolsonaro, de ninguém. Eu quero o bem do Brasil. Modéstia à parte, eu faço minha feira, eu pago minhas contas, eu compro o que eu quero. Cheguei a um estágio da vida que eu compro o que eu quero. Porque eu trabalhei para isso. E trabalho para isso. Se eu quiser amanhã ir para a Alemanha, eu vou. Para os Estados Unidos, para onde eu quiser, para a Austrália, para a Nova Zelândia. Se eu quiser trocar o carro 6 meses, eu troco. Então, eu não dependo dessas coisas, negócio de migalha. Não, minha vida está resolvida. Eu quero trabalhar para quem me escuta, para quem me assiste, para quem lê o que eu escrevo. Eu quero dar a minha contribuição nessa minha plataforma. O objetivo de prejudicar candidato, de beneficiar candidato, eu não quero nem saber. Agora, eu quero o bem do Brasil. Eu quero o bem de todos, o meu e o de todos vocês. Fico frustrado quando o meu candidato pede? Eu fico. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou morrer, eu vou dar um tiro na cabeça, eu vou para frente de um quartel, eu vou para uma praça, para resolver o quê? E o resultado saiu e foi proclamado. Vocês acham que Bolsonaro... Por que Bolsonaro não entrou na justiça para mudar o resultado? Se ele não entrou, que é o mais interessado, aí você vai para frente de quartel, você vai para o meio da estrada, quer dizer, o mais interessado ficou quieto. Aí você aqui entra na onda de se estrepar, de responder a processo, de levar um tiro, de ser atropelado por um carro. Meu amigo, use a sua cabeça. Nós estamos ficando velhos, doidos não. 6h39. Acho que foi o Ivan, não, o Iremar mandou aqui: Paulo, era para Bolsonaro ter dado um aumento bem grande aos servidores, estava eleito. Não quis agir dessa forma, né? Cada um age do seu jeito. Confiou no veneno. A gente não dizia isso quando era criança. Rapaz, fulano está confiando no veneno. Ali, pronto, confiou no veneno. Estrepou-se, né? Perdeu. Repito aquilo que foi dito dezenas de vezes aqui e que foi mal interpretado por alguns e entendido por outros. 2 possibilidades existem para que alguém que está num cargo executivo perca a reeleição: se o governo for muito ruim ou se falta tinta na caneta. Só tem essas 2 possibilidades. No caso de Bolsonaro, a caneta estava cheia de tinta, o tinteiro de lado, tinha uma caixa de caneta Bic aqui do lado e ele não quis usar, aí perdeu. O ministro Alexandre de Moraes disse hoje que não há como se contestar o resultado da eleição do último domingo, resultado obtido dentro da democracia, com esses movimentos ilícitos e antidemocráticos. Movimentos criminosos
serão combatidos e os responsáveis serão responsabilizados. Olha só o que ele diz: os responsáveis serão responsabilizados. Eu preferia dizer assim: os responsáveis serão punidos na forma da lei, mas está aqui entre aspas, então o ministro falou assim: a democracia venceu novamente no Brasil, disse ele. Aqueles que criminosamente não estão aceitando a democracia serão tratados como criminosos e as responsabilidades serão apuradas. Você sabe que desde a segunda-feira, desde a noite do domingo, né, há bloqueios aí nas estradas promovidos por apoiadores de Bolsonaro. Ontem à noite o presidente divulgou um vídeo pedindo para que as pessoas deixassem as rodovias e fossem protestar de outra forma. Mas não tem lógica não o que eu falei. Me responda sinceramente. Peraí, Bolsonaro perdeu e imaginemos que ele acha que teve mutreta, maruagem. E por que ele não entrou na justiça? Ah, ele não entrou porque sabe que na justiça não ganha um. Assim, ir pra rua vai resolver o quê? Não resolve nada não. Meu amigo Wilson Siqueira está aqui mandando uma fotografia de Edir Macedo, rapaz. Olha, Edir Macedo, o homem da Igreja Universal. Ele deveria trocar o nome para Edir Macete. Pensa num homem maceteado. Ele diz que Lula ganhou a eleição segundo a vontade de Deus. Tá doido para pegar um esquema bom, tá com Lula? E vocês acham que não vai pegar, não? Lula vai querer briga com Edir Macedo, mas de jeito nenhum. Pode se preparar que Lula vai receber de audiência no Palácio do Planalto ou da Alvorada. Eu não sei nem se Edir Macedo toma uma. Será que toma? Porque Lula toma. Eu também tomo, eu gosto. Não sei se Edir Macedo secretamente toma. Se tomar, eu faço questão de mandar umas 3 garrafinhas de uva-uva, porque Lula vai imediatamente no outro dia, tudo que for sermão na Igreja Universal vai ser a favor de Lula. Rei morto, rei posto, não é assim? Subestimar o adversário, né, doutor Gildo Lima do Nascimento? Confiou no veneno. Entenda-se, subestimação. Chamou o ministro de canalha, né? Eu sei que na hora da raiva dá vontade de você dizer tudo aquilo. Agora, Bolsonaro sempre falou antes de pensar. Podia ter ganhado a simpatia daqueles ministros todos, mas engrossou o cangote, como a gente diz, aí não arranja nada não. Vocês não se enganem. Bolsonaro, se vai passar a faixa ou não, eu acho que Bolsonaro vai sair do Brasil. Ele vai viajar com a esposa, né, para passar o Réveillon em algum lugar do mundo, talvez lá na Itália, na terra dos antecedentes dele. E eu acho que Mourão é que vai passar a faixa para Lula. Quando ele voltar, quando Bolsonaro voltar ao Brasil, pode se preparar que ele vai enfrentar centenas de processos por tudo que é canto desse Brasil. A vida dele vai se transformar num inferno. Porque perde o foro privilegiado, entendeu? Aí já viu como é que é o negócio, né? Porque a jogada qual é? Tá claro isso, né? Não estou dizendo que aqui quem é o juiz, quem é o ministro que vai fazer isso. A jogada é para deixar Bolsonaro inelegível. Deixá-lo fora do páreo, para que ele fique impedido de disputar a eleição. Por conta do que ele diz com algum ministro. A vingança está acontecendo em doses homeopáticas. Vocês não já notaram, não? Fazer o quê? 6h44. Olha aqui, enquanto tem gente ainda por aí nas estradas, eu estou vendo aqui, os protestos perderam força, mas ainda tem 32 bloqueios agora no Brasil, nesse instante, às 6h44. Eu estou acompanhando aqui online. Tem 32 pontos de paralisação no Brasil, sobretudo na região sul. Santa Catarina lidera, tem mais de 20 só naquele estado. Aí o que é que acontece? Bolsonaro hoje apertou a mão de Geraldo Alckmin dentro do Palácio do Planalto. Estão vendo? Ele ontem pediu para o povo ir para casa. Aí tem um bocado de bobo, de besta lá nas estradas em Santa Catarina, com frio, com fome, levando o sol, não sei e tal, com sede. A polícia de lado jogando bomba. E Bolsonaro apertando a mão de Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto. Não é uma maravilha? O que é que diz aqui a informação que eu recebo de Brasília, a capital federal? Foi um aperto de mão,
não ficaram nem 5 minutos juntos, mas vai fazer o quê? O Bolsonaro caiu na real. Bolsonaro cumprimentou rapidamente Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que está coordenando a transição entre os governos. Segundo informações, o encontro foi quando Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, e foi até o Palácio do Planalto, quando Geraldo Alckmin estava presente. Ao conversar com a imprensa, Geraldo Alckmin foi esperado pelo chefe de gabinete de Bolsonaro, Pedro César de Souza. Os dois subiram juntos pelo elevador e retornaram depois de 10 minutos. Nesse meio tempo, ocorreu o cumprimento de Bolsonaro a Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é o responsável por coordenar a transição de governo, participou dessa reunião hoje no Palácio do Planalto, que contou ainda com participações, olha só, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, o ex-ministro Aloysio Mercadante, o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos, e outros técnicos do governo. Segundo o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o general Ramos o parabenizou pela vitória na eleição e se colocou à disposição para ajudar. Outra coisa que o ouvinte manda aqui tem toda a razão, Djalma Neves. O pessoal já está na frente do quartel do Exército na Palmeira. Não resolve nada. Vai chegar uma hora, se bloquear a rua, que a polícia militar vai lá tirar todo mundo. Não resolve nada. Olha, os militares, minha gente, eu fui militar, eu fui do Exército Brasileiro e sei como é que funciona. Os militares não vão entrar em barca furada, de jeito nenhum. Não vão. Militar obedece à voz de comando. A voz de comando, do comando da tropa. E para que as Forças Armadas Brasileiras entrassem nessa que o povo está pedindo, de tomar conta, primeiro, os comandantes militares das 3 forças e o ministro da Defesa precisariam aceitar uma ordem de Bolsonaro, acatar, melhor dizendo, uma ordem de Bolsonaro, sabendo eles das consequências disso. Então, o pessoal não vai entrar em aventura, só entra para resolver. Foi assim lá atrás. Quando a Força Armada vai para resolver. E resolve, tem meios para isso. Então não é tão fácil como as pessoas pensam. Não é tão fácil. Então a turma vai cansando, não é? Ontem o movimento foi maior porque era dia de finados. Aí vai diminuindo, o pessoal vai cansando, um ou outro leva uma porrada, vai desistindo e vai vendo que não resolve. Ora, se o próprio chefe, o chefe que eu digo aqui é Bolsonaro, né? O cabeça do bolsonarismo e da direita, da extrema-direita, como você queira classificar, e já aquietou-se lá, aí os outros aqui vão ficar fazendo papel de besta, a troco de quê? Vão resolver o quê? Você acha que ir para frente de um quartel do Exército vai fazer o quê? Com que a tropa todinha saia de lá, todo mundo armado e vai atirar? Não, resolver o quê? Não resolve nada não. Está resolvido. Agora, vem, né? As consequências vêm. Por exemplo, eu sou amigo de muitos militares que acharam e acham ainda que a maior humilhação para a tropa, para as Forças Armadas, foi o governo petista botar como ministro da Defesa o comunista Aldo Rebelo. Os militares até hoje são chateados com isso, mas obedeceram. Prestar continência para Aldo Rebelo. Meu amigo, os caras faziam em tempo de morrer. Não duvido não se Lula botar de novo Aldo Rebelo para ser ministro da Defesa. Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo, vocês lembram? Foi ministro da Justiça também, até que os militares aceitaram. Agora, botar um comunista aí foi o máximo. Humilhação total. Outra coisa, se a partir de janeiro o próprio presidente Lula e seus ministros, que ele vai divulgar, vierem com essa onda de que não podem trabalhar porque encontrar tudo arrasado, também ninguém vai embarcar nessa. Porque eles sabem qual é a situação do Brasil. O mundo sabe, nós sabemos, quem acompanha o panorama econômico sabe, né, que o Brasil hoje está em situação muito melhor do que muitos países desse mundo. Olha, hoje
o Banco Central britânico, o Banco Central do Reino Unido, aumentou a taxa de juros ao nível mais alto em 33 anos. Situação terrível. Olha, na Europa não tem um país que esteja bem, que esteja tranquilo. Situação horrorosa. Estados Unidos, a maior inflação em 40 anos. Banco Central também aumentando os juros de lá. E a situação do Brasil, nesse campo aí, está, de certa forma, controlada, tranquilo. Então não vai ter desculpa, Marcelo Robson Vitorino, Djalma Neves, para a partir de janeiro, olha, nós não podemos fazer nada, aquilo que a gente prometeu não vai fazer porque não tem condição. Não, condição tem, todo mundo sabe que tem, econômica tem. Agora, por exemplo, manter o auxílio de R$600. Se Lula prometeu, do jeito que Bolsonaro também prometeu, vai ter que fazer. E o povo vai cobrar. Já hoje o próprio Geraldo Alckmin aventou a possibilidade de uma PEC emergencial para que 200 bilhões de reais sejam liberados, acabando com essa história de teto de gastos, para que Lula possa pagar o auxílio de R$600 do jeito que ele prometeu. Porque se não aprovar essa PEC, pelo jeito não vai ter dinheiro. Tem um dinheiro, mas está destinado a outra coisa, entenderam? Entenderam, né, como é o negócio? Então o pessoal das universidades, o pessoal aí da educação, né, as universidades federais, os institutos federais de educação, todo esse pessoal espera agora que Lula volte a liberar tudo que liberava quando estava na presidência e que Bolsonaro deu a tesourada. Então tem muita demanda, tem muita gente morrendo de sede, com a sede da gota serena para ir ao pote, e também não vai poder ser assim de uma hora para outra, né? Não vai poder ser de uma hora para outra. Agora que vai ter muita cobrança, vai. Pode esperar que vai. Como tem mensagem chegando por aqui, meu amigo. Minha gente, olha, Nelson Piquet não presta, viu? Nelson Piquet é cabra ruim. Nelson Piquet é cheio de ironia, cheio de gracejo, cheio de gracinha. Toda a vida foi, né? Era o troféu limão da Fórmula 1, no tempo em que ele corria, era entregue a ele quase todos os anos. O troféu limão foi criado na Fórmula 1 e o pessoal, era como o moedor do ano no Miura. Não tinha a eleição todo ano, o moedor, o cara que moía mais nas mesas e tal. Na Fórmula 1, o troféu limão era outorgado ao piloto mais chato do circuito de automobilismo. Nelson Piquet ganhou em vários anos. O bicho era chato, até hoje. Eu revelei para vocês que certa vez ele veio a Campina Grande, eu estava na TV Borborema ainda, e ele veio fazer aqui o lançamento de um dispositivo de rastreamento de caminhões. Ele tem uma empresa que instala rastreador em caminhões, em carretas. E ele veio fazer o lançamento desse equipamento aqui na Paraíba e veio a Campina Grande. Estava hospedado naquele hotel ali perto da rodoviária. Daqui a pouco eu lembro o nome do hotel. E a TV disse: Paulo, tu é ligado ao esporte, vai lá ver se consegue uma entrevista com o Nelson Piquet. Aí eu fui. Cheguei lá e encontrei a assessora de imprensa, uma moça muito distinta, educada, fina, recebeu a gente e eu disse: olha, eu queria conversar com o Nelson. Ela disse: olha, se for a entrevista sobre o equipamento que ele veio lançar aqui, ele fala. Agora, Fórmula 1, nem vá que ele não fala de jeito nenhum. Não tente não, que você sabe que ele é enjoado, é chato. Não, tudo bem, eu quero falar sobre o equipamento mesmo. Só que eu queria falar sobre Fórmula 1 também. Eu sei que depois de uma meia hora de espera, lá vem Nelson Piquet, descendo a escada do hotel, a escada do pavimento superior, para o hall de entrada, que era onde eu estava, e o cinegrafista, o pessoal da televisão. Olha só, quando ele chegou, me diga se isso é coisa que o cara faça na frente de todo mundo, na frente da imprensa. A moça, a assessora de imprensa dele estava lá, moça bonita, tranquila, a moça de calça comprida. Ele chegou na frente da gente, beliscou a bunda da moça, para começar. Você beliscar a bunda de uma mulher, por mais intimidade que você tenha com ela, né? Em público, se você estiver perto sozinho com ela, você belisca vestida, belisca nua, morde, lambe, faz o que quiser. Agora, na frente das pessoas fica chato, né? Ele chegou e beliscou a bunda da menina. Aí a menina deu um pulo quando sentiu o beliscão e ele caiu na gargalhada com a gente. Logo a menina ficou corada, vermelha, morta de vergonha, mas coisa de Nelson Piquet.
Aí começou, né? Então, eu me apresentei, disse a ele que queria conversar sobre o equipamento e tal. Aí comecei. Ele falou sobre o equipamento, que era bom que o caminhão dele instalasse o carreteiro, porque o satélite acompanhava, se o caminhão fosse roubado, se parasse na estrada, podia travar, tudo, contou tudo. Aí quando eu vi que o assunto ia se esgotando, o filho dele, na época, o Nelsinho, estava correndo na Fórmula 1. Eu digo, eu vou começar pelo filho, porque não tem pai no mundo que não queira falar bem sobre o filho, não é verdade? Aí usei o macete. Aí eu disse, Nelson, e Nelsinho na Fórmula 1? Ele disse, rapaz, Nelsinho tá bem. Eu digo, olha, vai falar. Nelsinho tá bem por isso. Aí eu comecei, eu digo, você quando era piloto, você orientava os mecânicos, você ajustava seu carro, você criou aquele cobertor dos pneus para aquecer o pneu antes da prova começar. Aí ele viu que eu entendia de Fórmula 1 um pouco. Ele conversou comigo 40 minutos sobre Fórmula 1, depois da conversa sobre o rastreador. Foi tanto que quando terminou, a moça disse, você conseguiu o que ninguém aqui pelo Nordeste conseguiu, arrancar dele declarações sobre Fórmula 1. Pois é, usei o macete, né? Fui pelo filho. Pois bem, mas eu estou fazendo esse arrodeio todo para dizer que de ontem para hoje, nesses protestos, Nelson Piquet foi encontrado por um rapaz que estava participando desses protestos lá em Brasília. E o rapaz com o celular na mão, aí disse, eu vou, tá aqui Nelson Piquet e tal. Meu amigo, Nelson Piquet achou de dizer que Lula devia estar no cemitério. Isso deu uma repercussão mundial. Está em tudo que é agência de notícia do mundo. O Nelson Piquet, com esse fã de Bolsonaro, o cara com a camisa da seleção brasileira, Nelson Piquet com a cara pintada, umas listas verdes lá. Eu quero ver se dá para a gente escutar aqui. É um papo bem rápido, bem curto, mas ouçam vocês aí, meus amigos do Cidade em Revista. Vamos ouvir o que o rapaz disse e o que ele disse, para ver se tem condição. Olha com quem eu estou aqui, ó, esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha. Tá vendo o que ele falou? E o Lula lá no cemitério. Aí eu comecei a receber mensagens aqui. Uma delas diz assim, por que esse infeliz não morreu em lugar de Ayrton Senna? O Felipe Cordeiro escreveu aqui, esse peste era para ter morrido no lugar de Ayrton Senna. Se o Nelson Piquet já tem um monte de gente que não gosta dele no Brasil, você imagina depois de uma declaração dessa, como é que vai ficar a situação dele. Agora, Nelson Piquet é um cara multimilionário, não está nem aí para a vida de ninguém. Agora, isso é coisa que você diga com alguém? Não é, mas ele diz, é o estilo dele. Nelson Piquet, minha gente, é multimilionário, não é pouco milionário não. Ganhou muito dinheiro com a Fórmula 1, só nessa empresa de rastreamento ele ganha milhões e milhões de reais todo mês. Porque ele parece que aluga o equipamento, e o cara paga todo mês, vende o equipamento, você fica pagando tanto por mês para acompanhar. E a filha dele, uma das filhas, eu não sei se ele tem mais de uma filha mulher, mas pelo menos uma delas é casada, sabe com quem? Max Verstappen. O rapaz aí que é campeão da Fórmula 1, que está guiando o carro aí, é somente o genro dele. Então é um cara conhecido do mundo todo, multimilionário, cheio de ironia, cheio de piadinha, e soltou essa aí em relação ao presidente eleito Lula, e a repercussão nas redes sociais é de esculhambação. Os lulistas descendo a lenha no Piquet e os bolsonaristas, alguns batendo palma. 6h59. Professor Pedro Hamilton, boa noite. Jair Lucena, um abraço. Doutor Gelson Souza, advogado. Meu amigo Robson Lucas. Robson Lucas diz, tem juiz não. A Luiz, 10 anos, também acompanhando o programa. Doutor Paulinho da Emater em Esperança. Valdênio em Queimadas. Herculano Filho está em Brasília. Márcia Rodrigues no Rio de Janeiro. Nogueira, o velho sargento lá em Barra de Santa Rosa. Dilson das Piscinas lá de Vinícius Uchoa. Isso é um ceboso, o Nelson Piquet. Assis do Santa Bárbara na escuta. Max Soares no Rio de Janeiro, meu abraço. Roberto Leal em Pocinhos.
Negão do Café, João Ricardo. 3 mulheres peladas, ele mandou de uma vez só. Emanuel Ivan, também ouvindo o programa aqui perto do Estádio Amigão. Pensa num filé. Todo castigo para quem não sabe escolher é pouco, diz aqui o Erivan. Pedro, do bairro do Catolé. Bolsonaro começou a perder a campanha quando passou a ir para aquele cercadinho escorregar nas cascas de banana da imprensa. Muitos pecados. Quando a cabeça não pensa, né? Já dizia Messias Holanda, é o corpo que padece. Josafá Fernandes, em Guarabira, vida que segue, quem ganha vai administrar. Cabe ao perdedor aguardar a próxima, é verdade. Silvia Alencar das Malvinas. Paula, mulher do Flamengo, meteu o pau. Tu acha o quê? Meu amigo, eu gosto de respeitar as pessoas para ser respeitado. Ela é primeira dama do Flamengo, né? É esposa do presidente. E é diretora social do Flamengo. Se Humberto de Campos fosse vivo, eu vou dizer o que ele diria, viu? Não é o que eu estou dizendo com ela. Eu lembrei agora do que ele dizia. Humberto de Campos no mínimo ia dizer assim, isso é uma quenga. Mas, né? Cada um pensa o que quer. Arthur Vieira nas Malvinas. Boa noite. Juscelino Salles, meu abraço. Walter Carneiro. Paulo, quando o MST lambuzou de vermelho à frente da casa da ministra Carmen Lúcia, disseram que aquilo era um protesto social. Pois é. O MST vai voltar forte, viu? Pode esperar. Olha aqui mais mensagem. Professora Giovita Maranhão. Pois é, o voto é secreto, inclusive o meu. Aí ela botou aqui os 2 candidatos em quem ela votou. Sargento Letício. Bolsonaro parece que entendeu a mensagem, aquela que Chico Alemão tanto propaga. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é. Isabela e Bebeto, meus amigos lá de Cuité, também na audiência. Valdec Nóbrega, um abraço. Gregório, na Ramadinha. Paulo, quando vamos ter de volta o ponto a ponto na rede ITA? Não sei, depende da direção, né? A gente estava esperando que essa campanha passasse para voltar a pensar no assunto. Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, tudo bestinha. Todos vão fazer oração para Lula, viu? Pode esperar. José Milton em Pocinhos, boa noite, Paulo. Isaías, meu amigo lá em Monte Castelo. Se eu fosse Bolsonaro, saía do Brasil e nunca mais voltava. Ele botou aqui, Bolsonaro, olha, se Bolsonaro puder ser candidato, vou dizer a você o que eu faria se eu fosse Bolsonaro. Eu seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro, daqui a 2 anos. Se Bolsonaro, se a justiça deixar Bolsonaro ser candidato, e ele resolver a ser candidato, por exemplo, a prefeito do Rio de Janeiro, não tem quem tome. Ou a prefeito de São Paulo, não tem quem tome. O X da questão é saber se vão deixar. Não é? Não seria, eu até falo isso hoje na coluna política com a Anchieta Araújo, seria uma humilhação o cara ser presidente e depois ser prefeito? Não vejo assim. Aqui na Paraíba, o Wilson Braga foi governador e depois foi vereador, o mais votado. Rodrigo Oliveira, boa noite. Jamais na história do mundo se viu um criminoso condenado sair da prisão para comandar uma nação. Pois é, você vai fazer o quê? Aí Mourão tem razão, era para ter protestado naquele tempo, agora não adianta mais não. Vou botar 2 perguntas. O Natal iluminado será no mesmo local do ano passado ou será nesse local que está acontecendo a revitalização ao lado do Parque da Criança? Tem que perguntar ao prefeito Bruno Cunha Lima, né, Tibério? Boa pergunta. Valfredo Ítalo, filho do Clélio Soares. Promoção, parcele essa vergonha de Nelson Piquet em até 12 vezes. Abílio José, Paulo, eu encontrei Nelson Piquet na loja de relógio no Shopping Partage, na época era Iguatemi. Pronto, foi exatamente nesse período, Abílio. Ele disse que tinha vindo lançar um produto aqui em Campinas. Fiz uma foto com ele, o cabra é chato, mas eu me dei bem com ele. Foi como eu também, porque a menina, a assessora de imprensa, ela foi logo dizendo, olha, não vai puxar assunto de Fórmula 1 não, mas é o jeito, né? Por esse tempo, eu tenho entrevista gravada, Abílio, com ele. Tá acho que já passei para DVD na época, mas foi gravado em VHS na oportunidade. E tem uma coisa, o Nelson Piquet tem uma grande virtude, é cabra cascador. Já namorou mais mulher do que Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é porque era um cara bonitão, né? E Nelson Piquet era por causa do dinheirão, porque tem cabecinha,
Muitos de vocês conheceram Cabecinha, que foi presidente do Clube dos Caçadores. Cabecinha, que tinha loja de caminhão ali nas Boninas. Cabecinha, Manuel Rodrigues do Nascimento, meu amigo Cabecinha. Aí ele dizia, Paulinho, chamava Paulinho. Paulinho, tem 2 tipos de homens. Aí eu disse, quais são, Cabecinha? Ele disse, tem o gostoso e tem o gastoso. Aí eu disse, você é qual? Ele disse, eu sou gastoso, eu gasto dinheiro para ter a mulher que eu quiser. Pronto. Tem um gostoso e tem um gastoso. E tem os que são as duas coisas, né? Gostosão e gastosão. Aí é que as mulheres, não são todas, mas aí é que algumas mulheres gostam mesmo. Se o cara for gostoso e gastoso, meu amigo, aí o tirinete é pesado, viu? Sei que Nelson Piquet é extremamente cascador, ou pelo menos era. 7:06 na Paraíba. O ouvinte já está sacaneando aqui, aí disse... Ayrton Senna também era. Meu amigo, olha, o morto não tem mais como se defender, né? Ayrton Senna era um cara que podia ser considerado um exemplo, né, no mundo dos atletas, se você considerar o piloto de Fórmula 1 como um atleta. Mas parece que era um cara muito quieto. Segundo Juarez Amaral, que também já foi, não está mais entre nós, Juarez disse que Nelson Piquet desfilava com algumas mulheres bonitonas, como por exemplo Adriano Galisteu, Xuxa. Teve um tempo que ele ficou assim, saía muito com Xuxa, passeava, né, ia pra festa à noite quando estava aqui no Brasil. E Adriano Galisteu teve, durante alguns anos, ela foi pra Europa, acompanhava Ayrton Senna lá nas corridas e tudo. Dizia que era namorada de Senna, né? Se era ou não sei. Juarez dizia que não. Juarez dizia que era uma peneira. Eu digo, o que é peneira, Juarez? Mulher peneira, é para tapar o sol. Juarez tinha uma sacanagem, né? Aí caía na risada. Mas o Senna, não sei se era, como o Bill do Violão fala, eu não sei se ele era muito mulherento, não. Eu sei que Piquet é. Dr. Gildo Lima do Nascimento pergunta o que é tirinete. Tirinete é, como dizia Pedro Chulé, tum, 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 sem parar, não sabe? Aí o cara ainda pergunta assim, aguenta o tirinete, minha filha? Aguenta, então vamos continuar. Tum, 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 pronto. Sem intervalo para o almoço. (19h08) na Paraíba, 7:08. Doutor Luiz Inácio, boa noite. Doutor Luizinho, meu amigo. Fã de Nelson Piquet também, tá aqui. Luizinha é do sertão, tá danado, tá com raiva, tá triste. Alcides e Valdenora, boa noite. Manuel Messias Lopes, o meu abraço. Receba aqui mensagens. Meu amigo Carlos Dunga, boa noite. João Alcântara, eita turma boa, vigilância de Campina Grande. Djalminha, contador dos bons. Ari, Valdenira, o pessoal lá da Versátil. A turma de Alcides do Alicate, meu amigo Erimalto Brito, Chiquinho, Robson e Alcides do Alicate. É a turma que amola tesoura, bota pino em relógio, troca carga de caneta, de lápis, ali perto do Bar de Genival. Boa noite, doutor Paulo Barros Lima, da Pronta Análise. José Aguinaldo Moura, lá na Palmeira. Humberto Carnaúba. Pinã, Sebastião de Vasconcelos Porto. É pai de Gilney Porto, secretário de Saúde de Campina Grande. Cadê meu amigo Barbosa da Eletrônica? Ouvindo o programa em Esperança. Cizinho, Cleude Lima, eita, Cuca, Petrônio Belarmino das Panificadoras Imperial, Gilmar de Michelo, Gilmar Roque, César Bronzeado. Tem uma turma boa em Esperança que gosta de ouvir o programa, viu? Boa noite para vocês, muito obrigado pela audiência. Meus amigos lá da Barra de Santa Rosa, Fabinho, ex-prefeito, Aldenir Fires, Meda, Ailton do Bar e pessoal de Areal, rapaz. Muito obrigado pela audiência. Boa noite para vocês. Nós está na hora de fazer um intervalozinho, 7:09, para a gente voltar em seguida com a coluna política e também outros assuntos do seu interesse no Cidade em Revista. São 7:09 agora. O Cidade em Revista volta já já.
2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar. Os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h14 na Paraíba, pontualmente 7h15. O ponteirinho mudou agora, 7h15 agora.
fica brincando com a cor da chita. Já escutou isso? Hein, doutor Gildo? Mamãe dizia, tá brincando com a cor da chita. A moça passou aqui uma mensagem agora e disse: a propósito do que doutor Gildo perguntou, eu sou louca por um tirinete. Pronto. Alguém se candidata? Hein, Renato Cunha Lima? Boa noite, Renato. Saudações. Vejo aqui que tem mensagem também do meu amigo Geraldinho Tavares. João Alcântara confirmando a audiência. Muito feliz, como sempre, com essas manifestações de amigos e amigas. Vamos ouvir a coluna política de hoje, como terá sido o papo com Anchieta Araújo lá na Rede Ita. O programa Em Dia vai ao ar das 11h30 até o 12h30 e é neste programa que você acompanha o cotidiano de Campina Grande. Fica naturalmente em dia com todo o noticiário. Então, por volta do meio-dia, eu vou chegando por ali de mansinho, como quem não quer nada e querendo, e de repente, não mais que de repente, aí eu apresento a coluna política. Começo a moer com Anchieta Araújo sobre os acontecimentos da política. Vamos ver como é que foi o moído de hoje? Vamos lá. Sobre política, e quem mais entende dos bastidores de política está sempre aqui comigo ao vivo neste horário. Boa tarde, Paulo. Tá tudo em paz, Anchieta? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Como é que estamos de temperatura política hoje? Rapaz, essas coisas a gente não tem muito como fazer, porque assim, às vezes parece, mas baixa um pouquinho, mas a gente vê daqui a pouco. Alguém joga uma gasolinazinha aí. Exatamente. Né? Muita gente no Brasil tenta apagar fogo com gasolina, né? Normal você apaga fogo com água, mas há essas pessoas. Começaram as reuniões da transição. Hoje de manhã houve uma reunião no Tribunal de Contas da União e lá estavam dois ministros do governo Bolsonaro, o Ciro Nogueira e o ministro Paulo Guedes. Os dois reunidos com conselheiros, o Dantas está na presidência, Vital do Rego Filho, Anastasia. O Tribunal de Contas entra nessa, a gente fica assim às vezes meio que sem entender o que é que tem contas com, né, com transição, mas aí, quanto mais gente para reforçar essa fase, eu acho que é melhor, né? Para dar dicas, ajudar de uma forma ou de outra, eu acho que tudo isso vale a pena. O Tribunal de Contas, aliás, não é só da União, dos estados também, hoje se envolvem com tudo. Foram transformados a partir da gestão de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, lá em 2016, em verdadeiros tribunais. Eles emitem liminares, medidas cautelares, estabelecem isso, orientam os prefeitos e gestores, né, sobre isso, sobre aquilo. Passaram a ser verdadeiros tribunais. Tem até o Ministério Público de Contas, né, também, que atua, né? Coisas bem específicas. E Randolfo Rodrigues, o senador, que foi um dos coordenadores da campanha de Lula, agora, ele disse hoje de manhã que Geraldo Alckmin é a síntese da equipe de Lula nesse período de transição. Alckmin chegou a Brasília agora há pouco, vai se reunir com o pessoal do Senado para ver questão de orçamento. O Aloysio Mercadante também já transitou hoje pelos corredores do Congresso Nacional, de modo que tudo isso faz parte dessa fase de passar o serviço para quem está chegando. Faz parte. E o general Mourão, vice-presidente, falou ontem, deu entrevista e disse que o tempo do brasileiro protestar passou, foi lá atrás. Segundo ele, quando o ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, restabeleceu os direitos políticos de Lula. Ou seja, descondenou Lula, como alguns dizem, disse que ali era para os brasileiros terem ido para a rua. Agora hoje também perguntaram por que ele não orientou naquela época lá. Vamos para a rua agora, protestar. Ninguém mandou, ninguém foi. Agora depois que sai o resultado das urnas, fica difícil, né? Fica difícil. Mourão era tido por muitos como linha dura, mas mostrou-se moderado no exercício do seu mandato de vice-presidente da República e agora, como sabe, se está eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Houve uma sugestão hoje de manhã que eu acho que vai fazer Bolsonaro pensar um pouco, o atual presidente. Sugeriram que ele se candidatasse daqui a 2 anos a prefeito do Rio de Janeiro. Sim. Seria páreo, forte? Certamente seria, com certeza será, né? Se candidatar, forte tendência de se eleger. Sim. Alguns dizem, mas isso seria um desprestígio, como é que o sujeito é presidente da República, depois vai se candidatar a prefeito? Talvez, se for, para não ficar sem mandato, para não sair da mídia. E só para lembrar, aqui no estado da Paraíba nós tivemos um ex-governador, o Wilson Leite Braga, que depois candidatou-se a vereador e se elegeu. Sim. Com uma votação expressiva, né? Já lembra bem. Então, isso se vai acontecer ou não, nós não sabemos, mas que pode acontecer,
Pode. Pois bem, e Bolsonaro falou também, a gente disse que Mourão falou, Bolsonaro ontem gravou um videozinho curto, sugerindo que o pessoal saísse das estradas, desbloqueasse as estradas, isso seria ruim para a economia do Brasil, que a metodologia dos bolsonaristas não deve ser essa, e que fizessem outro tipo de protesto sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas. E os protestos realmente estão minguando, o pessoal vai cansando, né? Porque também chega um desgaste, né? Desgaste e outra coisa, ontem era feriado nacional de finados, hoje não é mais. Então muita gente que estava ontem em frente aos quartéis, nas rodovias, nas praças, hoje está trabalhando, aí não tem mais tempo de ir, vai cansando. Também houve, de certa forma, uma pressão para que a polícia agisse. Em alguns pontos do Brasil a polícia usou a força para tirar os manifestantes, os automóveis e tal. A turma vai enfraquecendo a movimentação. Né? Então Bolsonaro disse que encontrem outra forma de protestar. Se vai ter algum resultado ou não, aí só o tempo dirá. Plano local. O governador João Azevedo resolveu tirar umas férias, dissemos aqui ontem, né? 12 dias aí de férias. Cícero Lucena disse, também estou cansado, vou tirar férias. Passou o comando da capital para o vice, Léo Bezerra, e disse que vai viajar com a doutora Laura Emília, esfriar a cabeça alguns dias por aí. Tem direito também, né? Claro. Descansar. Tem direito também. Agora, o pessoal aqui na Paraíba também já começou a falar em eleição municipal. Sucessão de Cícero Lucena já tem uns 10 pretendentes, e aqui em Campina Grande tudo está aqui meio na moita, meio que queimando por baixo, feito o fogo de monturo, mas pretendente é o que não falta. Ontem chegaram a falar na Câmara Municipal que até a vereadora Jo Oliveira, que é de oposição, pode ser candidata a prefeita de Campina Grande. Estão falando nisso, quer dizer, parece que já começou a campanha de prefeito, né? A campanha, é verdade. Ao mesmo tempo, espera-se para os próximos dias alguma mudança no secretariado do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que seria também normal, e uma mudança no secretariado de João Azevedo. Deve fazer alguns ajustes também, porque alguns se licenciaram, né? Outros estão voltando, outras peças serão modificadas, e esses ajustes são normais depois de uma campanha eleitoral. Certamente esses ajustes virão, principalmente no secretariado do Estado. Do Estado, é verdade. É um novo mandato, né? Uma nova realidade. E Pedro Cunha Lima convocou a imprensa agora no final da manhã para uma coletiva na capital. Algumas pessoas estranhando, mas o que é que Pedro tem para dizer? A verdade é que o deputado não tinha falado ainda sobre o resultado da eleição, embora tenha divulgado uma nota ainda no final da noite do domingo, reconhecendo a vitória de João Azevedo e agradecendo os votos recebidos. Essa é uma estratégia de Pedro para se manter na mídia, visando seus próximos projetos políticos. Daqui para frente, não se engane, haverá uma série de eventos, palestras, simpósios, giro pelo Estado, né? Para que Pedro se mantenha na mídia, faz parte da estratégia, até porque a partir do começo do ano que vem ele ficará sem mandato. Isso. E uma história aí que a possibilidade de uma judicialização, né? Tem que esperar Essa é a pergunta de hoje da boca maldita. Né? Calçadão da Cardoso Vieira. Pergunte ao mestre Anchieta Araújo por que dessa vez demorou 4 dias para começar o terceiro turno. Normalmente já começa no outro dia. Porque essa história do terceiro turno foi a Paraíba que inventou. Desde aquela famosa convenção de 1998, que aconteceu em 2 tempos, eu estava lá. Ali começou essa história de terceiro turno que se espalhou pelo Brasil todo. E entre as coisas que está anunciando hoje, o deputado Pedro Cunha Lima está anunciando o ajuizamento de AIMES, que são diferentes de AIRES. AIMES são ações de impugnação de mandato eletivo. E a tentativa de impugnação do mandato de João Azevedo é porque ele teria feito aquelas asfaltamento de algumas áreas centrais da cidade e tal. Então, terceiro turno está deflagrado aqui e está respondido aqui ao nosso colega lá do Calçadão. Isso mesmo. Fazer o quê? Aguardar os próximos capítulos. Exatamente. Pois é, Anchieta, é isso. Então é isso, Paulo. Amanhã é sexta, amanhã de volta, né? No sextou. Se você quiser, eu venho no sábado e venho no domingo. Eita, coisa boa. Não tem problema não. A eleição passou, deixa eu próxima Deixa para daqui a 2 anos. Vamos folgar no domingo. É isso. Tá bom, Paulo. Então até amanhã, né? Muito bem. Foi o papo de hoje, minha gente, com Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. Tá certo, o que é que eu vou fazer? Aqui um monte de mensagens. Esses apitos que vocês escutam aí, minha gente, são mensagens que vão chegando pelo WhatsApp. Cada apitinho desse é uma mensagem, uma vez que o celular fica espelhado na tela do computador com imagem e som. Olha, cada apitinho desse é uma mensagem que vai chegando para a gente tentar ver aqui, dar uma olhada rápida, né? Se dá para ler, se não dá para ler.
essa história toda. Deixa eu ver aqui. Cabra safado tem que responder na justiça pelo que disse com o meu presidente Lula. Isso é uma ouvinte se reportando aqui a Nelson Piquet. Professor Walter, Lula está dizendo que aquela história da picanha com cervejinha foi uma metáfora. E não é? Na campanha não é assim? Na campanha aqui no Brasil você pode usar todo tipo de argumento, fazer todo tipo de declaração e depois tanto faz cumprir como não cumprir, não dá nada, né? Todo mundo sabe. Meu amigo Antônio Pires, que aquilo mandou aqui. Deixa eu ver, tem uma declaração sobre Nelson Piquet. Todos nós somos cristãos. A pessoa que tem um pensamento desse é uma pessoa sem Deus, sem educação e sem escrúpulo. Será que ele acha que o destino dele e de todos nós não é o cemitério? Medíocre, esse Nelson Piquet, diz aqui o ouvinte. Tem outra mensagem. Paulinho, Eliane Cantanhede vai voltar a fazer palestras pagas por Lula? Meu amigo, não é só Eliane Cantanhede, não. Valdo Cruz, deixa eu ver mais aqui. O André Trigueiro, Merval Pereira, Miriam Leitão, amiga de Araújo Neto. Todo esse pessoal que fazia as palestras para o Partido dos Trabalhadores está com a sede danada para voltar a fazer palestra. Palestrazinhas de 200 mil, 300 mil reais, é uma maravilha, né? Eu queria ser convidado para fazer a 5 mil. Palestra de meia hora, 40 minutos, eu topo fazer a 5 mil reais. Mas foi divulgado que esse povo da Globo fazia palestra, inclusive aquela moça que morreu, Cristiana Lobo, fazia também palestras de 200 mil, 300 mil reais, uma hora de palestra, uma maravilha. Todo mundo quer. Eu também quero. Se vão voltar, eu acho que sim. E Lula não vai querer ao lado da Globo a todo instante, né? Como foi e está sendo ainda com Bolsonaro. Aí vai ter que abrir a torneira, dinheiro para o pessoal de lá. Paulo Roberto, quando é que tem ônibus de graça novamente? Outubro de 2026. Não, 2024, daqui a 2 anos. Em outubro de 2024, aí você vai andar de graça de novo, na lotação, como a gente dizia antigamente. Quando tiver que votar. Passou a eleição no outro dia, é para pagar dobrado, para deixar de ser besta. Paulo, a Petrobras está pagando dividendos aos acionistas e a equipe de Lula está tiririca da vida. Olha, até 31 de dezembro, o presidente é Bolsonaro e a equipe econômica é a dele. Então, o que Lula puder desmanchar a partir de 1º de janeiro, quando ele assumir, aliás, essa posse de Lula, em 1º de janeiro, vai ser a última, viu, nesta data. A última em 1º de janeiro. A partir da posse em 2027, foi modificado, meu Deus, para 5 ou 6 de janeiro. Ou 5 ou 6. Por quê? Porque no dia 1º, como ocorre e vai ocorrer ainda no ano que vem, muita gente, muitos chefes de Estado e de governo não vêm. Por quê? Porque é Réveillon, festa de passagem de ano em seus países, aí fica meio que esvaziado pela comunidade internacional. Então isso foi modificado para permitir, possibilitar que autoridades de outros países venham ao Brasil. Mas nessa posse agora de Lula ainda vai ser no dia 1º de janeiro. Tem um alerta de chuva em pelo menos 30 cidades paraibanas, mas são cidades da região sertaneja. Minha amiga, isso é a famosa chuva do caju. Todo ano tem, não é a chuva do caju? Não, tem a chuva para o caju florar e pegar a safra para o ano que vem. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem por aqui. Essa aqui não dá para ler. Não dá para ler, censura 21. Eu acho que está na hora, né, professora Jovita? São 7h29, quase 7h30. Tenho eu a impressão de que chegou aquele momento da gente pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado.
obrigado. Inclusive o Beto Farias em São Luís do Maranhão, terra de Marcial Lima, Beltrando Farias, o Beto. Um abraço, Beto, boa noite. Então, meus amigos, sintam-se todos abençoados, na certeza de que jamais teremos outra quinta-feira com a data de 3 de novembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero, meu amigo Marcos Farias, em esperança, que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 307 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 58 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Aqui uma pergunta ainda sobre carro, é um assunto que já foi tratado no programa, mas em respeito a você que mandou a mensagem, eu vou responder. Ele diz: qual é o carro que avisa quando o pneu está secando? Meu amigo, praticamente todos os carros que saem de fábrica hoje com esse tipo de dispositivo, pelo menos os carros de médio para carro de luxo. Talvez o carro popular não tenha isso ainda, mas os carros de médio para luxo, todos eles têm. Avisa qual é o pneu, se é o traseiro esquerdo ou direito, se é o dianteiro esquerdo ou direito. Avisa por e-mail e avisa por mensagem no celular, e no painel do veículo também aparece. Pare no próximo posto e calibre o pneu. É mais ou menos isso. Meus amigos, na sequência da programação da Rádio Camisa 10, vem aquela seleção musical que eu faço no capricho, para que todos nós possamos acompanhar canções, músicas, páginas musicais, que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. O meu próximo encontro com vocês está previsto para amanhã, ao meio-dia, na Rede Ita, com a coluna Política. E às 18 horas eu pretendo estar de volta aqui em mais um Cidade em Revista. Então, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.